Fiquemos de pé um momento agora e vamos fazer uma pequena oração. I want to say it's this great privilege for me to be here tonight in this Grantway Assembly and to meet your lovely pastor here on his platform and this fine fellowship. Quero dizer que é um grande privilégio para mim estar aqui esta noite nesta Assembleia Grantway e conhecer o amável pastor de vocês aqui em sua plataforma e este bom companheirismo. I was enjoying them songs, standing back there and hearing the girls, I believe it was, sing that beautiful hymns. And there's nothing like coming together and serving the Lord, is there? Estava apreciando os hinos de pé lá atrás e ouvindo as moças, creio que eram, cantando aqueles belos hinos. E não há nada como se reunir e servir ao Senhor, não é? Now let's bow our heads just a moment and speak to this one who we've come to worship. Agora inclinemos a cabeça só um momento e falemos com este a quem viemos adorar. Our Heavenly Father, we are a privileged people tonight to be alive and to be assembled here to worship Thee. And we thank Thee for this. Nosso Pai Celestial, somos um povo privilegiado esta noite em estarmos vivos e reunidos aqui para te adorar e te agradecemos por isso. And now we have come for no other purpose but to worship Thee. And to give glory and praise to you for what you have done for us. E agora não viemos com nenhum outro propósito, senão o de te adorar e para te dar glória e louvor pelo que tens feito por nós. And we certainly admit our unworthiness. We are not worthy of such. E sim, admitimos nossa indignidade. Não somos dignos disso. And to see the day that we're living when the lights are going dim, and we need today a rising up of the prophet, like it was in the days of Samuel. E ao ver o dia em que vivemos, quando as luzes estão enfraquecendo, e precisamos hoje que se levante o profeta, como foi nos dias de Samuel. When Eli, when he's began to grow dim and the lights was going out in the temple of God, then God raised on the scene. And we pray, Lord, that you will rise on the scene tonight among us and will show yourself alive. Quando ele estava começando a perder a vista, e as luzes estavam se apagando no templo de Deus. Então Deus se levantou em cena. E rogamos, Senhor, que te levantes em cena esta noite entre nós e te mostres vivo. The great prophet of all prophets, the Son of the living God. Thank you, Lord. O grande profeta de todos os profetas, o Filho do Deus vivo. And we are taught in the Scripture that God in sundry times and divers manners spake to the fathers, to the prophets, but in this last day through His Son, Jesus Christ. E a Escritura nos ensina que Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais pelos profetas, mas neste último dia, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Oh Lord, we pray that you will be in our midst tonight to make known to us your presence by your great works and manifestations. Ó Senhor, rogamos que estejas em nosso meio esta noite para nos dares a conhecer a Tua presença por Tuas grandes obras e manifestações. Bless this assembly, Father, its pastor, this lovely, welcome, kind-hearted man and all of his trustees, deacons and the community. Abençoa esta assembleia, Pai, seu pastor, este amável e receptivo homem de bom coração e todos os seus administradores, diáconos e a comunidade. And just may it be a great time of fellowship, and we trust that we'll go out of here rejoicing, saying, did not our hearts burn within us as He talked to us along the way. E que seja um grande momento de companheirismo. E confiamos que sairemos daqui nos regozijando, dizendo, porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava? For we asked it in Jesus' name, Thy Son. Amen.
Pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. It certainly feels good to be back in church. I've been gone for a few days on a vacation up on a trip, hunting trip, and come back. É bom mesmo estar de volta à igreja. Estive fora por alguns dias de férias, de viagem, numa caçada, e voltei. And to feel yourself back in the platform again, it just feels real good. E sentir-se de volta à plataforma é uma sensação muito boa. And now, I had this invitation from your pastor here, Brother Mac, some weeks ago to come down here. E agora recebi este convite do seu pastor aqui, irmão Mac, semanas atrás, para vir aqui. But it so happens that, you know, the calls and places to go till I didn't get a chance to fulfill it. Mas acontece, vocês sabem, os chamados e lugares aos quais ir, de modo que eu não tive como atender. And tomorrow I've got to go up to Phoenix, E amanhã tenho de ir a Phoenix, and then the following day we leave for New York for the new auditorium. It's just been built there, and we get the first few days in it. e então, no dia seguinte, partimos para Nova York, para o novo auditório que acaba de ser construído lá, e teremos os primeiros dias nele. And so we're with Brother Arnie Vick and the sponsoring churches, and I'm sure your pastor knows Brother Vick, and no, not Arnie Vick, I beg your pardon. E assim, estamos com o irmão Arnie Vick e as igrejas patrocinadoras. E tenho certeza de que seu pastor conhece o irmão Vick e... Não Arnie Vick, desculpem-me. Or maybe it's John, maybe brother, and the Stone Church, the pastor of the Big Stone Church, which is the largest Pentecostal assembly in New York. Acho que talvez seja o irmão John e a Igreja da Pedra, o pastor da Grande Igreja da Pedra, que é a maior Assembleia Pentecostal de Nova York. And then we come from there back down to Shreveport, Louisiana, for a convention there with Brother Jack Moore. We was there each Thanksgiving. The 3 Thanksgivings ago, I started a meeting there. The Lord did, rather. E então iremos de lá para Shreveport, Louisiana, para uma convenção lá com o irmão Jack Moore. Temos estado lá todo feriado de Ação de Graças. 3 feriados de Ação de Graças atrás comecei a fazer encontros lá. Quero dizer, o Senhor começou. Pardon me? And the revival has never ended since then. Constantly, people are coming in, being saved and filled with the Holy Spirit constantly since that time. And the revival is continuing on. And we have 5 days with them, and then I think with... Perdoe-me. E desde então, o reavivamento nunca mais terminou. Constantemente, pessoas estão chegando, sendo salvas e cheias do Espírito Santo, constantemente, desde então. E o reavivamento continua, e temos 5 dias com eles, e então acho que com... Come back then up to Phoenix to start the 19th at the Ramada Inn there, the 19th, 20th, 21st, 22nd, and 23rd, I think, is a meeting. Vamos então até Phoenix para começar dia 19 lá no Hotel Ramada. Dias 19, 20, 21, 22, 23, eu acho. É um encontro. Usually I go from church to church before the Christian Businessman's Convention, but we have trouble with... You start the first church and then maybe the next one is small and the people can't get in. Em geral, vou de igreja em igreja antes da convenção dos homens cristãos de negócios. Mas temos problemas começamos na primeira igreja, então talvez a próxima seja pequena e as pessoas não consigam entrar. And so we feel then if I could get the Ramada that seats there all 3,000 or 4,000, well then I can get all of them together, everybody together. E assim sentimos, então, que se eu conseguisse o Ramada, que acomoda lá 3 ou 4 mil, bem, então posso reunir todos juntos. And continue for 4 nights prior the Full Gospel Businessman's convention. And I'm to be 2 nights, I think, speak 2 nights in that, which Brother Roberts and some fine speakers speak at that meeting. E continuar por 4 noites antes da Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E devo ficar com 2 noites, acho, falar por 2 noites nele.
sendo que o irmão Roberts e alguns bons oradores falarão nesse encontro. And then from there to Visalia, and then we have up till about March here in the United States, and then we go to Europe for a tour until June, and they have the World Conference there. E então, de lá para Visália, e então temos até março aqui nos Estados Unidos. E então vamos à Europa para uma turnê até junho e fazem a Conferência Mundial lá. And then also I'm to speak 5 nights at Philadelphia on the road back with the Full Gospel Businessmen's International Convention. E então também devo falar por 5 noites em Filadélfia, voltando com a Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. And then we go from there to Durban, South Africa, and to begin on September the 2nd through the 6th, and on up to Johannesburg, and on to Kenya and Nairobi and through there. E então partimos dali para Durban, África do Sul, e assim segue, começando dia 2 até 6 de setembro. E até Joanesburgo, e até o Quênia e Nairobi e por lá. And so we certainly, as I announce this, is soliciting prayers for when I find a great sincerity and a feeling of people that's assembled, that's Christians. E assim, com certeza, enquanto anuncio isto, solicitamos orações, pois quando encontro grande sinceridade e sentimento das pessoas que estão reunidas, que são cristãs. That's my strength, is in Christianity and people praying for me. And I certainly solicit your prayers, and you do that for me, if you will. Essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim. E eu solicito suas orações. E façam isso por mim, por favor. Now, tonight we don't want to take too much time because it's Sunday night and you have to work on Monday. But I just love to talk about the Lord, and I'll try to make it just as quick as possible. Agora, esta noite, não queremos demorar muito, pois é noite de domingo e vocês têm de trabalhar na segunda-feira, mas adoro falar sobre o Senhor e tentarei fazê-lo o mais rápido possível. And I believe my son said that he gave out some prayer cards to pray for the sick, if the Lord so leads that way, to pray for the sick people. E creio que meu filho disse que distribuiu alguns cartões de oração para orarmos pelos enfermos, se o Senhor assim guiar, para orarmos pelos enfermos. Now, in praying for the sick, that's all we can do, is just pray for the sick. If there's any healing, it has to come from God. Agora, ao orar pelos enfermos, é só o que podemos fazer, é orar pelos enfermos. Se há alguma cura, tem de vir de Deus. And now, to think on those things while we're speaking, all the potentials that you need for healing is already here. When Jesus Christ, the Son of God, purchased these things at Calvary. E agora, ao pensar nessas coisas enquanto falamos, todos os potenciais de que você precisa para a cura já estão aqui, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, comprou essas coisas no Calvário. And they are open to whosoever will can have divine healing. The only thing it takes to operate it is your faith. E estão disponíveis a quem quiser. Pode ter cura divina. A única coisa necessária para que funcione é a sua fé. Just think, electricity is in the wires, but you must press the button. See? You must press the button. And by faith you press the button believing that it'll operate. Imagine só, a eletricidade está nos fios, mas você tem de apertar o botão, entende? Tem de apertar o botão e, pela fé, você aperta o botão crendo que vai funcionar. Now, if all the wires are connected correctly and the current is in the wire, then when you press that button, something's going to happen. Well, that's the same way it is by divine healing, by salvation. Agora, se todos os fios estiverem conectados corretamente e a corrente estiver no fio, então quando você apertar esse botão, algo acontecerá. Bem, assim é com cura divina, com a salvação. Are all the attributes that Christ died for to give to us. Everything was finished at Calvary. And the only thing we have to do is by faith press the button.
And then there it lights. You see, it's just as simple, and they're Ou com todos os atributos pelos quais Cristo morreu para nos dar. Tudo foi consumado no Calvário. E a única coisa que temos de fazer é, pela fé, apertar o botão. E então acontece, ilumina, vejam. É simples assim. E aí, we who pray for the sick many times they tack on us the name of divine healer, but there's really nós que oramos pelos enfermos, muitas vezes nos chamam de curador divino, mas, de fato, há... All right, sir. Thank you. Muito bem, Senhor. Obrigado. Really, there's no such a thing as a divine healer, or Christ is that healer. See? And there is no such a thing as a divine savior among man. Christ is that savior. Na verdade, não existe isso de curador divino, pois Cristo é esse curador, estão vendo? E não existe isso de salvador divino entre os homens. Cristo é esse salvador. And just think that every person that has been saved or ever will be saved was saved at Calvary. E imaginem só que cada pessoa que foi salva ou que será salva foi salva no Calvário. There is where he was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed. Right there, we were. Foi lá que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá mesmo nós fomos. Now the only thing is preaching the word. Jesus Christ, the Son of God, commissioned his disciples to go into all the world and preach the gospel from there. Agora, a única coisa é pregar a palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e então pregarem o Evangelho. Saying, these signs shall follow them that believe. Dizendo, estes sinais seguirão aos que crerem. And we always find three classes of people amongst the congregation. That is, real believers, make believers, and no believers. So they're all mixed in there. They had them in his day, we have them now. E sempre encontramos três tipos de pessoas entre a congregação, que são crentes verdadeiros, manufaturados e incrédulos. Assim, nós estão todos misturados aí. Havia deles em seu dia. Nós os temos agora. But the real believer is not trying to find out some great intellectual speech or some fine dressed person or some master with himself at the platform. Mas o crente verdadeiro não está tentando achar um grande discurso intelectual ou uma pessoa bem vestida, ou um mestre consigo na plataforma. But with simple faith. Christ is so simple that the wise cross over the top of it. They never find it. And yet it's as simple as your right hand. Mas com fé simples. Cristo é tão simples que os sábios passam por cima disso. Eles nunca o encontram. E todavia é tão simples quanto sua mão direita. You know, Jesus thanked the Father for that one time, that he had hid these things from the wise and prudent and revealed it to babes such as will learn. See? Sabem, Jesus agradeceu ao Pai por isso certa vez, por ter ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos que hão de aprender. Estão vendo? And today when our churches are becoming so much Hollywood showmanship instead of just common plain gospel thing, it's become a dress parade and an intellectual outfit until it seems to confuse people. E hoje, quando nossas igrejas estão se tornando um grande espetáculo de Hollywood, em vez do simples evangelho comum, vejam, tornou-se um desfile de moda e um sistema intelectual, a ponto de parecer confundir as pessoas. But I like it just the way the Bible's got it. You're just simplicity. To believe the work was finished by that great one, Jesus Christ. And him we love and give praise.
Mas eu gosto exatamente como a Bíblia fala aqui. Simplicidade. Crer que a obra foi consumada por aquele grande Jesus Cristo. E a Ele amamos e damos louvor. Now, let us talk about him, but first, let's read some of his word. I love to read his word, for the Bible said that faith cometh by hearing, hearing the word of God. Agora, falemos sobre ele, mas primeiro leiamos um pouco da sua palavra. Gosto muito de ler a sua palavra, pois a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Now, how many believe the word of God? Let's see. Oh, that's fine. If we believe that word, that's all we have to do. If we believe it. Now, that's the main thing, if we believe it. Agora, nós, quantos creem na palavra de Deus? Vejamos. Isso é ótimo. Se cremos nessa palavra, é só o que temos de fazer, se cremos nela. Agora, o principal é se cremos nela. Now, notice, as the days goes by, I have to alter. I have to say, well, last year I did a certain thing, but I didn't do it right. I'll learn more about it. E agora notem, à medida que os dias passam, eu tenho de mudar. Tenho de dizer, bem, ano passado eu fiz tal coisa, mas não fiz certo. Aprendi mais sobre isso. You do. We all do. Science do. Science will produce something and say, this is scientifically so. And then within a year, it's scientifically not so. But the trouble of it is with them, they won't admit it. Amen. We must admit it and say that we're wrong. See? Vocês fazem isso, todos nós, a ciência faz. A ciência produz algo, diz, isto é cientificamente assim. E dentro de um ano não é cientificamente assim. Mas o problema deles é que não admitem. Devemos admitir e dizer que estávamos errados, entendem? But there's one thing about God, He does not make no mistakes. And His first decision is His only decision, because He is infinite. Mas Deus tem uma coisa, Ele não comete erros. É sua primeira decisão, é sua única decisão, pois Ele é infinito. And to be infinite, that's perfect times perfect plus perfect and perfect is infinite. He knew all things from the beginning. He never has to take a word back. E ser infinito é ser perfeito vezes perfeito mais perfeito. E perfeito é infinito. Ele conhecia todas as coisas desde o princípio. Ele nunca tem de retirar uma palavra. He never has to improve because his first decision is the only decision can ever be made. He does not learn more, get smarter, as we claim we do. But he was perfect to begin with. Ele nunca precisa melhorar, pois sua primeira decisão é a única que pode ser tomada. Ele não aprende mais ou fica mais inteligente, como afirmamos ficar, mas ele era perfeito para começar. So therefore, when anything we read in the Bible, which we firmly believe to be the Word of God, and when we read that, we can rest our soul right on that, God never can change it. Portanto, quando qualquer coisa que lemos na Bíblia, que cremos firmemente ser a palavra de Deus, e quando a lemos, podemos confiar de alma nela. Deus nunca pode mudá-la. If He changes, then he's just like I am. See, He's finite, and He's full of mistakes, but He is not finite, He's infinite, and He cannot make a mistake. Se muda, então ele é como eu, vejam, ele é finito e está cheio de erros, mas ele não é finito, ele é infinito e não pode errar. Therefore, when the first person come to Him with the trouble that you have tonight, if it's for salvation, the plan that God laid down to save that man by is the same plan He saves you by. Portanto, quando a primeira pessoa veio a ele com o problema que você tem esta noite, se foi para a salvação, o plano que Deus traçou para salvar aquele homem é o mesmo plano pelo qual ele salva você. And He had one plan, and that was through the shed blood.
and a man come to him for sickness, upon the basis he healed that man on, he forever has to keep that same thing. E ele tinha um só plano, que era através do sangue derramado. E se um homem vem a ele com uma enfermidade baseado nele ter curado aquele homem, ele tem de manter isso para sempre. If he acted upon a subject one way one time and another way another time, then you wouldn't know how to approach him. But you see, he must act exactly the same each time. Therefore, we have confidence in him. See? Se ele agiu quanto a um assunto de uma forma certa vez e de outra forma outra vez, então você não saberia como abordá-lo. Mas vejam, ele deve agir exatamente igual todas as vezes. Por isso, temos confiança nele. Estão vendo? And if anything doesn't happen that we've asked for, we must check back and see where the line's grounded at. See, there's something wrong somewhere. Maybe too much pressure has blown a fuse, see, but we got to get the thing right. E se nada do que pedimos acontecer, devemos voltar e rever onde a linha está aterrada. Estão vendo? Há algo errado em algum lugar. Talvez tensão demais tenha queimado um fusível. Vejam, mas nós temos de acertar isso. And then if our spirits condemn us not, see, if we're not condemned, then we have favor with God. We know we're going to get what we ask for. We have our petition because we're not condemned. E então, se nosso espírito não nos condena, estão vendo? Se não estamos condenados, então temos favor com Deus. Sabemos que receberemos o que pedimos. Recebemos nossa petição porque não estamos condenados. But when we're condemned with unbelief, sin of any type, and sin is unbelief. There's only two types, two things that every person in the world is living by. That is either faith or unbelief. Mas quando estamos condenados com incredulidade, pecado de qualquer tipo, e pecado é incredulidade. Só há dois tipos, duas coisas pelas quais cada pessoa no mundo está vivendo, que são fé ou incredulidade. There is no halfway between. There's no drunk sober man tonight. There's no black-white birds tonight. And there is no sinner saints. It's either born again or not born again. We either believe or we don't believe. Não há meio termo. Não há homem bêbado sóbrio esta noite. Não há pássaros brancos pretos esta noite. E não há santos pecadores. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou cremos ou não cremos. Therefore, I believe that when Jesus judges the earth, which God will judge the earth by Jesus Christ, I believe that we will be judged by this Bible. Portanto, creio que quando Jesus julgar a terra, pois Deus julgará a terra por Jesus Cristo, creio que seremos julgados por esta Bíblia. Now, God cannot be just as we believe and sovereign as He is and not have some standard we're judged by. Agora, Deus não pode ser justo como cremos e soberano como Ele é e não ter algum padrão pelo qual nos julgar. Well, if they say He's going to judge the world by the church, now which is the church? See? The Catholic says we are. Well, which Catholic? Well, the Roman says we are. The Greek said no, we are. See? Bem, se dizem que Ele julgará o mundo pela igreja. Agora, qual é a igreja? Estão vendo? O católico diz, somos nós. Ora, qual católico? Bem, o romano diz, somos nós. Os gregos dizem, não, somos nós. Estão vendo? And the Methodists say we are, the Baptists say we are. And the Pentecostal says we are, and the other says we are. See, but that would be too confusing. People wouldn't know what to believe. E os metodistas dizem somos nós, os batistas dizem somos nós, e os pentecostais dizem somos nós, e o outro diz somos nós, estão vendo? Mas seria muito confuso, as pessoas não saberiam em que acreditar. But in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today and forever. Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. This is what our judgment comes from.
the Bible. So let's solemnly believe every word. É disto que nosso julgamento vem, a Bíblia. Então, creiamos solenemente em cada palavra. And I've said that genuine born-again experience will punctuate every promise of God with amen. They won't try to say, well, that was for another day. E tenho dito que a experiência genuína de nascer de novo pontuará cada promessa de Deus com amém. Eles não tentarão dizer, bem, isso foi para outro dia. That isn't for us. The Holy Ghost was for people back in another day. No, no. Ou isso não é para nós. O Espírito Santo foi para as pessoas de outro dia. Não, não. Peter said the day of Pentecost, the promise isn't to you, to your children. To them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Jesus commissioned his church, said, go ye into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Jesus comissionou sua igreja, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. And is a conjunction. These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. E é uma conjunção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Take up serpents and drink deadly things will not harm them. Lay their hands on the sick and they shall recover. Now, that's either right or it's wrong. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes faria mal. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora, isso está certo ou está errado? To me, I'm simple. I just believe it's right. And that's all I have to go by. Those who try to explain it away, I just can't see that. I believe that it is the Word of God and it's the truth. Para mim, eu sou simples. Eu apenas creio que está certo e é só por meio disso que tenho de me guiar. Os que tentam invalidar isso com explicações, eu não consigo entender. Eu creio que é a palavra de Deus e é a verdade. Now, I may not have faith enough to make all that act, but I certainly wouldn't want to stand in the way of somebody who did have faith enough. I might not have faith enough to be like Enoch. Agora, posso não ter fé suficiente para fazer tudo isso operar, mas com certeza não gostaria de atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente. Posso não ter fé suficiente para ser como Enoque, Who took an afternoon walk with God and didn't have to die, just walked on up home. But I certainly would like to see someone do it now, you know. I sure would want to stand in the way doing it. I pray for that kind of faith, because that's the kind of faith we're going to have. que deu um passeio à tarde com Deus e não teve de morrer, apenas foi andando até o lar. Mas gostaria de ver alguém fazer isso agora, vocês sabem. Eu com certeza não gostaria de atrapalhá-lo ao fazê-lo. Eu rogo por esse tipo de fé, pois é o tipo de fé que precisamos ter. We who are alive and remain at the coming of the Lord shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, and caught up together with the resurrected dead to meet the Lord in the air and forever be with Him. That's our heart's desire. Nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Now, let us turn now to Matthew, the 8th chapter, and begin with the 23rd verse to read a little portion of Scripture here to get a context. Or text, rather. Agora, vamos abrir agora em Mateus capítulo 8 e começar com o versículo 23, ler uma pequena porção da Escritura aqui para tirar um contexto, ou melhor, um tema. For the context of a few scriptures I have written down here that I want to refer to and some comments, notes. Matthew 8:23 to begin, and read the 27th verse inclusive. Para o contexto de algumas escrituras que escrevi aqui, às quais quero me referir, e alguns comentários, notas.
Mateus 8, 23, para começar, e ler inclusive o versículo 27. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. I like that. They followed him wherever he went. Gosto disso. Eles o seguiam para onde ele fosse. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. And his disciples came to him and woke him, saying, Lord, save us, we perish. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. But the man marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Now the Lord willing, I want to take just a little short verse out of there. Sounds kind of strange. 3 words. Go, wait, Jesus. Or calling Jesus on the scene. Agora, querendo o Senhor, quero pegar um pequeno e curto verso daí. Parece meio estranho. 3 palavras. Vá despertar Jesus. Ou chamando Jesus à cena. Now this was at a tremendous time of our Lord's meetings or his earthly ministry. And I believe that his earthly ministry has never ceased because he is in his people now. Agora, isto foi em uma tremenda ocasião da reunião de Nosso Senhor ou do seu ministério terreno. E creio que seu ministério terreno nunca cessou, pois ele está em seu povo agora. God was in Christ, Christ in the people. And he's doing his same works now that he did then. So he tired and was weary of the day in the previous chapter, according to Mark 4:35. Deus estava em Cristo, Cristo nas pessoas. E ele está fazendo suas mesmas obras agora que fez então. Assim, ele se cansou e estava exausto do dia, no capítulo anterior, de acordo com Marcos 4:35. We find there that he had healed Peter's wife's mother of a fever, and there have been many great miracles he had done. Vemos aí que ele curou a mãe da esposa de Pedro com febre, e houve muitos grandes milagres que ele fez. And we find here that he is teaching in parables, always going about doing the Father's bidding. And it would be nice if we all took him for our example, always about the Father's business. E vemos aqui que ele estava ensinando por parábolas, sempre fazendo o que o Pai mandava. E seria bom se todos o tomássemos como exemplo, sempre tratando dos negócios do Pai. And he must have been tired and weary in his way, and I see him, he had need to cross over Galilee. E ele devia estar cansado e exausto em seu caminho. E eu o vejo, ele precisou cruzar a Galileia. And as he starts crossing, tired and weary, virtue had gone out of him from all these things that he had did, preaching, praying for the sick.
E quando começou a cruzar, cansado e exausto, virtude tinha saído dele por todas estas coisas que ele tinha feito, pregando, orando pelos enfermos. And he knew, because he was God, and he knew there was a big job ahead. He knew there was a maniac over in Gadara who had been a wild man for years. E ele sabia, pois ele era Deus, e sabia que havia um grande trabalho à frente. Ele sabia que havia um maníaco em Gadara que tinha sido um desvairado por anos. A young fella, as we're told, that had lost his human reasoning and lived out in the tombs with the evil spirit. Um jovem, como nos é dito, que havia perdido seu raciocínio humano e vivia nos túmulos com o espírito maligno. And what a place for a man to live in a graveyard, but it's very fitting for a devil to be among dead things. So he lived out there and was so terrible, afflicted with these demons. E que lugar para um homem viver num cemitério? Mas é muito apropriado a um diabo estar entre coisas mortas. Assim, ele morava lá e era tão gravemente afligido por estes demônios Until he broke chains and his strength was super strength. que ele quebrava as cadeias e sua força era uma super força. And did you ever see a man that had been stricken by an evil spirit like that? He's several times his strength. How I have noticed him in the meetings when groups of police couldn't even hold him. E já viram um homem que foi possuído por um espírito maligno assim? Ele tem várias vezes a sua força, como já notei nas reuniões, quando vários policiais nem conseguiam contê-los. They'd tear that police to pieces and throw them aside and get out and carry on. Eles dispersavam aqueles policiais e os jogavam e saíam e continuavam. He's because he is so fully surrendered to the evil one. It took possession of him, and he had not his own understanding. He only did what the evil spirit put in him to do. Ele era pois estava tão completamente rendido ao maligno que se apossou dele, e ele não tinha seu próprio entendimento. Ele só fazia o que o espírito maligno o levava a fazer. Then I thought, with a complete surrender to the devil can give a man maybe 5 times his strength. What would a complete surrender to God do to a man? Então pensei que se uma completa rendição ao diabo pode dar a um homem talvez 5 vezes a sua força, o que uma completa rendição a Deus faria com um homem? What would it do to a cripple that's weak in body and can't walk, or something? If we could just completely yield to the Holy Ghost, give us super strength to rise in the name. O que faria com um aleijado que é fraco de corpo e não pode andar ou algo assim? Se pudéssemos nos render completamente ao Espírito Santo para nos dar super força, para nos levantar no nome. Because greater is He that's in you than he that's in the world. See, the strength in God that's in you is greater than any affliction can come upon you. Pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estão vendo? A força de Deus que está em você é maior do que qualquer aflição que possa lhe sobrevir. There's nothing can overtake you that can supersede you, because you are full of superpower, and that superpower is the Holy Spirit that dominates your life if you are a Christian. Não há nada que possa superá-lo, que possa suplantá-lo, pois você está cheio de superpoder. E esse superpoder é o Espírito Santo que domina sua vida, se você é cristão. And this big job lay between him and the next day. And he knew this. And so while the ship across the sea took the opportunity for a little rest. E esta grande tarefa se encontrava entre ele e o dia seguinte.
E ele sabia disso, e assim, enquanto o barco cruzava o mar, ele aproveitou a oportunidade para descansar um pouco. Now, the brother pastor here and the other ministers knows what it means between the morning meeting and the afternoon meeting. Many times, especially when you get a few rough miles like I have, you'd like to lay down and rest a few minutes, you just is tired. Agora, o irmão pastor aqui e os outros ministros sabem o que significa o intervalo entre a reunião da manhã e a reunião da tarde. Muitas vezes, especialmente quando já rodou muitos quilômetros como eu, você gostaria de se deitar e descansar um pouco. Vocês sabem, está cansado. And remember, Jesus was human. So much human he could die. So much human he could cry. So much human he could hunger. E lembrem-se, Jesus era humano, tão humano que podia morrer, tão humano que podia chorar, tão humano que podia ter fome. He was, in one sense, human, because he was the creative Son of God. God dwelt in him. Now, but he was human and God together. God created a blood cell in the womb of the Virgin Mary. Ele era, em certo sentido, humano, pois era o filho criativo de Deus. Deus habitava nele. Agora, mas ele era humano e Deus juntos. Deus criou uma célula de sangue no ventre da Virgem Maria, Which we know the blood the hemoglobin is from the male sex. A hen can lay an egg, a bird, but if she hasn't been with the male, it will not hatch, it's not fertile. So it comes from the male. Aliás, sabemos que o sangue vem, a hemoglobina, é do sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo, um pássaro, mas se ela não esteve com o macho, não chocará, não é fértil. Então, vem do macho. And in this case, the male was God, a spirit, Jehovah, the Father. And he overshadowed the virgin and created this blood cell that brought forth the man, Christ Jesus. E neste caso, o macho era Deus, um espírito, Jeová, o Pai. E ele cobriu a virgem com a sua sombra e criou a célula de sangue que deu à luz o homem, Cristo Jesus. Which was the Son of God. Now, he was neither Jew nor Gentile. He was God. Because you see, he wasn't Jewish blood, neither was he Gentile blood. Que era o Filho de Deus. Agora, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus. Pois vejam, ele não era sangue judeu, nem sangue gentio. He was God's blood, creative blood to redeem us. So there's neither Jew nor Gentile can say he belonged to us or that he died for Adam's fallen race, for both sides, for all people everywhere who would believe him. Ele era o sangue de Deus, o sangue criativo para nos redimir. Assim, não há judeu nem gentio que possa dizer que ele pertenceu a nós ou aquilo. Ele morreu pela raça caída de Adão, por ambos os lados, por todas as pessoas em todo lugar que crescem nele. Now, taking this little rest, his disciples went back to their sails, and I'd imagine they were quite seamen because they've been born there on the sea. Agora, tendo este pequeno descanso, seus discípulos voltaram para suas velas. E imagino que eram bons marinheiros, pois nasceram lá no mar. And raised there and know all the details of the sea and the treacherous waters and where the currents was and where the fish was and the hours and times. E foram criados lá e conheciam todos os detalhes do mar e destas águas traiçoeiras, e onde estavam as correntes, e onde estavam os peixes, e as horas, e os tempos. So they took up their oars and followed him. He's going over to Gadara. He just finished a revival on this other side as he was going to cross the sea. Assim, pegaram nos remos e o seguiram. Ele estava indo para Gadara. Ele tinha acabado de concluir um reavivamento deste outro lado quando ia cruzar o mar. Now, being tired, he goes back into the back of the ship, and one of the writers said he laid down on a pillow. Must have been tired. Agora, estando cansado, ele foi para a parte de trás do barco e um dos escritores disse que ele se deitou num travesseiro. Devia estar cansado. And you just think for a few moments how he labored to save us. All these things were for our good. And he goes back to lay down.
Now the disciples, E pensem um momento, e como ele trabalhou para nos salvar. Todas essas coisas foram para o nosso bem. E ele foi para trás para se deitar. Agora, os discípulos... the revival is over. The revival of that day is finished, and now they are back to their task of oaring and sailing, and they must have been rejoicing over the works that they had seen him do. O reavivamento havia terminado, o reavivamento daquele dia havia terminado, e agora estão de volta à sua tarefa de remar e velejar. E deviam estar se regozijando com as obras que o viram fazer. The works that he had done, it must have been disgusting his acts, because he was back in the boat asleep. As obras que ele tinha feito deviam estar conversando sobre seus atos, pois ele estava na parte de trás do barco, dormindo. And I think that a whole lot applies to this time where we're living. See, the revival that we've just been through, this Pentecostal revival. E acho que isso se aplica muito a este tempo em que vivemos. Vejam, o reavivamento pelo qual acabamos de passar, este reavivamento pentecostal, Great healing revival that shook the entire world around. Bless the Lord. Just think, revival fires is burning on every hill over the world, around and around the world. grande reavivamento de cura que mexeu com o mundo inteiro. Pensem, fogos de reavivamento estão ardendo em cada colina do mundo ao redor, percorrendo o mundo. I travel constantly, fixing to make another world tour. And in every land and in every nation, the revival fires of Pentecost is burning. The Presbyterians are receiving it, the Baptists, the Lutheran, the Methodists. Viajo o mundo constantemente e estou me preparando para fazer outra turnê mundial. E em toda a terra e em toda a nação, o fogo do reavivamento de Pentecostes está ardendo. Os presbiterianos o estão recebendo, os batistas, os luteranos, os metodistas. It surely is the last watch that when God is calling His people. And these great fires of revival are burning. Com certeza é a última vigília, quando Deus está chamando o seu povo. E este grande fogo do reavivamento está ardendo. And these disciples, as we are today, the revival is over, and they had gathered up at the front of the ship, maybe, or at their oars, and they were talking about what He had done, His works. E estes discípulos, como estamos hoje, o reavivamento havia terminado. E eles tinham se reunido na frente do barco, talvez, ou com seus remos, e falavam sobre o que ele tinha feito, suas obras. Which declared Him plainly to them of being what He claimed to be. Que lhes declaravam claramente que ele era o que afirmava ser. Now, you know, a person can claim to be most anything, but that isn't the sign that they are what they claim to be. See, we find that in every walk of life. Agora, vocês sabem, uma pessoa pode afirmar ser qualquer coisa, mas esse não é o sinal de que é o que afirma ser. Estão vendo? Nós vemos isso em todas as áreas. We find salesmen who claim to be salesmen and they're not. We find electricians who claim to be electricians and they're not. We find mechanics who claim to be mechanics and are not. And we find men who claim to be Christians and are not. Vemos vendedores que afirmam ser vendedores e não são. Vemos eletricistas que afirmam ser eletricistas e não são. Vemos mecânicos que afirmam ser mecânicos e não são. E vemos homens que afirmam ser cristãos e não são. Jesus plainly stated what a Christian was. See? These signs shall follow them that believe. See? What they would do, what the believing church would do. Jesus declarou claramente o que é um cristão. Estão vendo? Estes sinais seguirão aos que crerem. Vejam, o que eles fariam, o que a igreja crente faria. And Him being God and infinite, He said, heavens and earth will pass away, but my word will never fail. So it must ever remain that way. He said it. I believe it. E sendo ele Deus e infinito, ele disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Portanto, deve permanecer sempre assim. Ele disse isso, eu creio nisso. Now,
the disciples discussing with each other what his works had been done and how that people had received it. That might have been their conversation about him being the Messiah. And there was no doubt in some people's minds. Agora, os discípulos conversando uns com os outros sobre suas obras que foram feitas e como aquele povo recebeu. Essa pode ter sido a conversa deles sobre ele ser o Messias, e não havia dúvida na mente de algumas pessoas. For instance, they might have said, now Moses said, the Lord our God shall raise up a prophet likened unto him. Whosoever not hear this prophet will be cut off from the people. Por exemplo, eles poderiam ter dito, agora Moisés disse que o Senhor nosso Deus levantará um profeta como ele. Quem não ouvir este profeta será cortado do povo. Now we know that Messiah was going to be a God prophet. He was going to be a man that would be a super prophet. He'd be God of the prophets. But yet in action he would be a prophet. Agora, sabemos que o Messias ia ser um Deus profeta. Ele ia ser um homem que seria um super profeta. Ele seria o Deus dos profetas. Todavia, em ação, ele seria um profeta. Because the word of God comes only to the prophet. The word of God come to the prophet. Now, and then him being, that was just the word that came to the prophets, but he was the word. See, that's the difference. So he had to be a prophet. Pois a palavra de Deus vem somente ao profeta. A palavra de Deus veio ao profeta. Agora, e então, sendo ele, essa foi apenas a palavra que veio aos profetas, mas ele era a palavra. Estão vendo? Essa é a diferença. Assim, ele teve de ser profeta. And no doubt that they had discussed about when Simon, when he first saw him, and he told him who he was, and what his father's name was, and well, he knew that man didn't know him, so he knew that must be a prophet. E sem dúvida que tinham conversado sobre quando ele ouviu pela primeira vez, e ele lhe disse quem ele era, qual era o nome do seu pai. E, ora, ele sabia que aquele homem não o conhecia, por isso sabia que tinha de ser profeta. And then when Philip saw this and went and told Nathanael, and Nathanael come back to see what was going on, and Jesus spoke to him and said, behold, an Israelite out there in the audience, standing with Philip, said, in whom there's no guile. E então, quando Filipe viu isso e foi e contou a Natanael, e Natanael foi ver o que estava acontecendo. E Jesus falou com ele e disse, eis aqui um israelita. Lá na audiência, vocês sabem, de pé com Filipe, disse, em quem não há dolo. He said, Rabbi, when did you know me? In other words, that's the first time I ever saw him. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Em outras palavras, essa era a primeira vez que o viam. He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. Oh, my. Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Oh, que coisa! He said, Rabbi, you are the Son of God. You are the Son of God, the King of Israel. Now, that made him Messiah. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Agora, isso fez dele o Messias. And then, of course, there was some of the great Orthodox standing by that didn't believe this. And they had to answer to their congregation, and they said, this man is Beelzebub. He has the spirit of Beelzebub. E então, claro, havia alguns dos grandes ortodoxos ali presentes que não criam nisso. E tinham de responder à sua congregação. Disseram, este homem é Beelzebu, ele tem um espírito de Beelzebu. And Beelzebub was a devil, which is a fortune teller or a witch. And that's how he does that. It's a telepathy that he reads their minds through witchcraft or something on that order. And this makes him a devil. E Beelzebu era um demônio que é um adivinho ou um bruxo. E é assim que ele faz. É telepatia, em que ele lê suas mentes por meio de feitiçaria ou algo assim, e isso o torna um demônio. Jesus had said to them that all manner of blasphemy shall be forgiven the Son of Man except blaspheming the Holy Ghost. See? And the Holy Ghost had not yet been given.
Jesus lhes havia dito que toda sorte de blasfêmia ao Filho do Homem seria perdoada, exceto blasfemar contra o Espírito Santo. Estão vendo? E o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. So when the Holy Ghost would come and would, after the atonement was made, and do the work that Jesus did, it would be an unpardonable sin to call that an evil spirit. Think of that. See, after Assim, quando o Espírito Santo viesse e depois que a expiação fosse feita e fizesse a obra que Jesus fez, seria um pecado imperdoável chamar isso de espírito maligno. Pensem nisso. Estão vendo? Depois, Jesus, he was there to manifest the word. Man was still in sin, just with the animal offering. And the life of the animal could not come upon the believer because it was an animal, and this was a human. Jesus, ele estava lá para manifestar a palavra. O homem ainda estava em pecado, só com uma oferta animal. E a vida do animal não poderia vir sobre o crente, pois era um animal. E este era um humano. And the animal doesn't have a soul. The human does. And here was the King of souls. God himself manifested in the person of his Son, Jesus Christ. E o animal não tem alma, o humano tem. E aqui estava o Rei das Almas, o próprio Deus, manifestado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. And when he died, the Spirit of God come back upon the believer. And then a person that has the opportunity to receive this and then call the working of that Spirit, the devil, it's unpardonable. It can never be forgiven. E quando ele morreu, o Espírito de Deus voltou sobre o crente. E então, uma pessoa que tem a oportunidade de receber isto, e então chama a operação desse espírito de o diabo, é imperdoável. Nunca poderá ser perdoada.